A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmos, lá no Salmo 30. Eu vou ler para vocês o verso 5, que a palavra fala assim: A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Irmãos, esse salmo aqui é bem conhecido. É o Salmo 30 e ele é bem conhecido por causa dessa passagem que muitos pregadores usam para entregar a palavra, a mensagem de Deus. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda, e o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Em algumas outras Bíblias, dependendo aí da tradução, a versão está um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. E aqui mostra, nessa parte aqui desse Salmo de Davi, Davi sempre pedindo socorro para o Senhor, para que Deus venha protegê-lo dos inimigos. E nós, mesmo estando num século mais avançado, com uma tecnologia maior, vivemos em tempos assim, com guerras diferentes daquela época, mas nós também passamos por muitas aflições. Nós não somos diferentes de Davi. Então Davi sempre clamava ao Senhor, pedindo para que Deus entrasse com a providência, entrasse com a saúde, desse condições para ele continuar de pé, que fizesse com que os inimigos dele desistissem, né? Que Deus viesse a bater, que Deus viesse fazer justiça. Ele estava sempre clamando, de alguma forma, buscando no Senhor. Porque a tristeza realmente ela bate. Mas a tristeza ela dura uma noite e a alegria ela vem pela manhã, porque Deus sempre nos renova. O que nós não podemos permitir na nossa vida é que Satanás venha usar pessoas para nos entristecer. E a única pessoa responsável para deixar a tristeza entrar e dominar você é você mesmo. Então, quando a pessoa lança a palavra que Satanás está lá usando a pessoa, às vezes uma atitude, alguma coisa que ela faz que te traz aí um dano, que te traz algum problema, aí aquilo tem o poder de te atingir. Mas você tem o poder de neutralizar isso, não deixando isso te contaminar. Por isso que Deus fala da importância da oração e de nós entendermos a palavra dele, porque a gente se fortalece e a gente se liberta diante disso. Chega uma hora que você começa a ter um contexto tão grande da palavra, você começa a ter assim, uma sabedoria tão grande daquilo que Deus está te falando e de como funciona o plano espiritual e do poder do Deus que nós servimos, que você começa a ver as atitudes do outro, por mais agressiva que seja, por pior que seja, por mais maligna que seja, algo insignificante diante do poder do Deus que nós servimos e daquilo que nós somos em Cristo nessa terra. Aí começa a não te atingir mais, porque você começa a perceber que a justiça de Deus é muito maior do que a afronta que você está sofrendo, do que isso que a pessoa está te fazendo. Você tem noção da colheita, porque a pessoa vai colher exatamente o que ela está plantando. Uma hora essa conta vai chegar e ela está fazendo uma conta e uma dívida com Deus, porque você está na presença do Senhor. E aí você começa a ter uma sabedoria atrás de outra sabedoria e as coisas começam a fluir de uma forma diferente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã, porque você tem sabedoria diante daquilo que você vive com Deus. Uma pessoa que não tem essa sabedoria, o choro vem uma noite, o choro dura uma semana, dura meses, dura anos, e ela passa ainda morrendo e chorando e lamentando aquilo que fizeram para ela lá atrás. Por quê? Porque ela não tem sabedoria da palavra, ela não está numa vida com Deus, ela não consegue relevar as coisas e ela não consegue ter uma visão maior do que aquilo que está acontecendo com ela naquele momento. Então ela deixa aquilo contaminá-la de uma forma, se torna algo tão pesado dentro dela, é como se ela estivesse cheia de chumbo e ela não conseguisse sair do lugar. Quando nós vamos mergulhar, quando a gente vai fazer o mergulho autônomo, que é aquele mergulho com cilindro, você tem que encher o seu abdominal, né, a parte da cintura com chumbo, para que você tenha peso para você descer, porque senão você vai flutuar. Você não vai conseguir fazer aquele mergulho da maneira como você gostaria. Você vai ficar na superfície da água, você não vai conseguir chegar na parte subterrânea lá do mar, para você poder ver toda a vida submarina que existe. Então você coloca vários chumbos num cinto,
né? Num lastro que você coloca no abdômen para que você possa descer. Porque às vezes só o cilindro em si já tem um peso. Tem o oxigênio ali dentro, que é o suficiente para você ficar tantos minutos ou tantas horas lá embaixo. Mas aquilo não é o suficiente porque a água é muito densa, então a tendência dela é te empurrar para cima. Aí você tem que encher o lastro, né? Usar esse lastro com bastante chumbo para você poder descer. Aí você vai lá, faz o seu mergulho tranquilo. E muitas vezes o veneno do outro lançado na nossa vida é mais ou menos que nem esse mergulho. Você não consegue, de forma alguma, voltar para a superfície para respirar. Você passa o tempo todinho submergindo, a cada dia afundando mais no ódio que você permitiu que o outro colocasse em você. Porque nós damos essa permissão, essa legalidade para o outro. Mas Deus manda falar para você. Se contenha na palavra. Entenda o que você é em Cristo. Entenda como que o plano espiritual trabalha. Não é a primeira vez que você recebe uma afronta na tua vida. Não é a primeira vez que alguém quer te usar. Não é a primeira vez que alguém acha que você não tem dono nessa terra. E aí vem com as afrontas, vem com as ofensas, vem com as más atitudes. Quer tirar um proveito aí de uma situação boa que você está vivendo, querendo amargar, né? Melar aí, estragar o teu doce. E aí você vai absorvendo a maldade do outro, e vai estragando o seu dia de agora. Mas Deus fala para você, a gente não controla as emoções, como eu tenho falado todo esse tempo, Deus tem pedido para repetir isso, que nós não controlamos as nossas emoções, mas nós controlamos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então nós não podemos ter atitudes de tolo nesse momento. Absorver o que o outro está colocando em nós, como se a verdade do outro fosse nossa, né? Ah, não, a sua verdade é minha verdade, me dá aqui, vou colocar aqui dentro. Aí a pessoa lança palavras que te ofendem, fala que você é feio, sendo que você não é. Você não vai agradar todo mundo, mas tem alguém que te acha bonito. Começando por Deus, que foi aquele que te fez. Então você começa a trazer as verdades que o outro acredita para dentro do teu coração. É você que está dando legalidade para o outro entrar na sua vida. É você que está dando legalidade para o outro vir e te machucar e te magoar. Por isso que Deus fala muitas vezes na palavra, não traga de volta aquilo que eu já tirei. Não dê espaço para isso voltar para a tua história, para a tua vida. Porque eu não tenho isso para você. Eu tenho coisas melhores e maiores. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tem choro aqui, que tem gente que vai assistir esse vídeo aqui, que você está chorando há muito tempo. Por quê? Porque você não se liberta da maldade que o outro lançou na tua vida e você trouxe isso para dentro de você. Você deu essa legalidade. E você não consegue liberar perdão, você não consegue entender que a pessoa vai pagar pelo que ela fez, e você também não consegue entender que isso que foi lançado na tua história não é seu, é da pessoa. Porque você não é nada do que a pessoa está dizendo que você é. E se você não tomar uma atitude com relação a isso, você vai se afundar, você vai perder a oportunidade que Deus te deu, porque você encarnou, você nasceu, você tem um prazo de validade. E o que você está fazendo da tua vida? Carregando coisas negativas que alguém lançou na tua história? Porque disseram que você não era capaz? Porque falaram que você é feio? Porque falaram que você nunca vai ser nada na vida? Que você nunca vai ser feliz? E você trouxe isso para dentro da tua história? Trouxe como se isso fosse uma verdade na sua vida? Você deu essa legalidade e agora você acha que você tem que morrer com esse fardo? Você não tem que morrer com esse fardo, você tem que jogar fora isso daí. Você tem que tirar esse lastro da tua cintura para você poder voltar. Para você poder subir essas águas aí do mar e você voltar a respirar e sentir o calor do sol. É isso que precisa. Você mesmo arrancar tudo isso de você, jogar fora para que a felicidade venha entrar. Porque tem pessoas aqui que estão chorando hoje porque magoaram você. Mas tem pessoas aqui que estão há noites de meses e meses e anos chorando. E a alegria nunca vem porque você não permite que a alegria chegue na tua história. E Deus manda falar para você através dessa palavra. O choro dura uma noite, mas com Deus a alegria vem pela manhã. E Ele tá com a alegria para te entregar. Mas a partir do momento que você começar a se libertar da maldade que você carrega, que lançaram na tua história e você trouxe para você como se fosse verdade, e você acreditou no que falaram, e você carrega isso durante anos. Você precisa se libertar disso.
Você não é nada daquilo que falaram que você é. Absolutamente nada. Irmão, se eu fosse dar vazão a tudo que falavam de mim, eu vou falar uma coisa até engraçada que vocês vão até rir. Eu jamais usaria meu cabelo preso. Porque quando eu era criança, principalmente a minha irmã mais velha, me atormentava muito falando que a minha orelha era muito grande. Meu pai também brincava falando que minha orelha era muito grande. E ao longo de uns anos da minha vida, que eu era pequena, eu era criança, eu acreditava que eu tinha uma orelha enorme. Até o dia que eu comecei a perceber que eu era toda grande, eu tenho uma estrutura óssea grande. Então não tinha como a minha orelha ser menor. E se ela fosse pequena, ia ser desproporcional. A estrutura do meu rosto não ia ser uma coisa legal. Mas durante um período eu era criança, eu acreditei naquilo. Eu acreditei que a minha orelha era enorme. E não era. Não tinha nada a ver. Falavam, meu pai brincava, né? Mas a minha irmã talvez falasse na hora da raiva ou por inveja de alguma coisa, e eu ia absorvendo aquilo. Então teve muitas coisas dentro da casa dos meus pais que foram nocivos para mim, eram venenos que lançavam. E que eu tive que me libertar durante um bom tempo com relação a isso. E por que eu fui viver um relacionamento abusivo? Porque eu já vivi um relacionamento familiar abusivo. Então, quando apareceu uma pessoa abusiva na minha vida, eu achava que aquilo era normal, porque eu não conhecia outra realidade. E você ficar vivendo num ambiente onde você é cobrado o tempo todo, você não tem qualidade para ninguém, você só tem defeito, é complicado. Aí você acha que você tem que aceitar tudo isso dos outros, porque eu era pequena, não sabia, depois fui me tornando uma adolescente, e as críticas começam a aumentar. A adolescência é uma época que a gente está se autodescobrindo, é uma idade terrível para todo mundo, tanto para o adolescente que está vivendo essa fase, quanto para as pessoas que convivem com o adolescente, que eu acho que é pior. E aí é a hora que Satanás mais usa as bocas para nos tragar e fazer com que a gente se torne adultos inseguros, adultos agressivos, adultos problemáticos. Então a gente precisa o quê? Dentro da palavra de Deus, se libertar de tudo isso. Procurarmos ser o quê? Igual o caráter de Jesus. E entendermos que nós temos valor em Cristo e que aquilo que ensinaram para nós que é errado, precisamos mudar. Não nascemos daquele jeito. Ensinaram para nós, está errado, então vamos corrigir. E aquilo que falaram para nós, as bagagens negativas e pesadas, esse lastro de ferro que colocaram no nosso abdômen, tem que ser arrancado. Não dá para andar com esse peso. E isso não pertence a nós. E a gente precisa o quê? Avançar. Principalmente quando percebem qualidade em nós. Quando percebem qualidade em nós, aí é que começam a colocar mais defeito ainda. Eu fui chamada para modelar quando eu era nova, na minha pré-adolescência, começou a criar inveja em todo mundo que me rodeava. Porque a possibilidade de eu crescer como modelo era muito grande na época. Mas dificultaram o máximo que podiam para que eu não avançasse. E os desfiles que eu fazia, que não foram muitos, aí alguns da família queriam estar presente, porque queria aparecer, né? Porque a possibilidade de eu me tornar uma pessoa pública era muito grande. Então aí queriam pegar, mas dar apoio, enfrentar dificuldade, pagar o meu curso, ninguém quis. Eu era uma pré-adolescente, eu tive que trabalhar para pagar o meu curso. Então na vida da gente é assim. As pessoas querem pegar carona naquilo que você conseguiu, naquilo que você conquistou, ficam torcendo para você não avançar. Quando vê que você perdeu algo na tua vida, acham que você nunca mais vai ter. E aí a tristeza começa a bater em vários sentidos, por aquilo que você perdeu, por aquilo que você deixou de ser, por aquilo que você não conseguiu conquistar, por aquilo que você sonhou e você não conseguiu ter. E aí você começa a ter um monte de frustrações e as tristezas vão vindo. Aí Deus lança promessa na tua vida, a promessa não chega, você se desespera achando que Deus não está trabalhando. Mas o que Deus está fazendo? Moldando você. Como que você vai tomar posse das promessas de Deus se você ainda é um adulto inseguro? Deus precisa tratar isso em você, você não pode ser inseguro. Você tem que ser seguro em Cristo. Irmãos, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Então eu caminho de acordo com aquilo que Deus fala que eu sou. Porque se eu for olhar as pessoas, eu não saio do lugar. Não saio. E a gente precisa ter uma firmeza muito grande, uma convicção muito grande, porque a gente sofre muita pedrada, principalmente quando você está de frente de um ministério. Né? O meu ministério cresceu sem eu precisar pedir para compartilhar um vídeo. Cada dia que passa, Deus está levando esses vídeos aí para mais pessoas. Está surgindo pessoas novas, graças a Deus, no meu ministério. Que Deus continue usando a minha vida enquanto eu estiver nessa terra,
para libertar outras pessoas. Que elas tenham a oportunidade, através da minha vida, através do meu testemunho, que elas venham conhecer Jesus verdadeiramente. Mas muitas pessoas aproximam de mim hoje para tirar proveito do ministério que eu tenho, das pessoas que eu sigo. Porque as pessoas são assim. Só que no início do meu ministério, ninguém dava nada. Achavam que a minha ministração não ia para frente. Achavam que ninguém ia se adaptar ao jeito que eu prego. Que não iam gostar de mim. E eu estava pouco me lixando, porque o ministério era de Deus. Eu falei, Senhor, se for para vingar, vai vingar. É o Senhor que vai fazer. Esse trabalho não é meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pregar a palavra, vou fazer dentro do que eu posso, e o Senhor vai alcançando as vidas, porque eu não sei quem está precisando ouvir. Que o Senhor alcance aí, porque eu sou mãe de uma grande multidão, mas eu ainda não conheço meus filhos. E eu fui fazendo os vídeos o vídeo foi crescendo. E hoje as pessoas aproximam, muitas aproximam. Não com o intuito de ajudar, mas com o intuito de tirar proveito daquilo que Deus me deu, daquilo que eu conquistei, com muito sacrifício. Então, porque não é fácil pregar todo dia. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que eu tenho um horário disponível para poder estar fazendo, mas eu sempre estou honrando o meu compromisso com os meus filhos, que são vocês, e com o meu compromisso com Deus, que Deus é em primeiro lugar. Então a tristeza bate, mas eu tenho que entender dentro da palavra o que eu sou em Cristo, que é o que eu quero que vocês entendam. Estou falando tudo isso daqui para vocês entenderem que a dificuldade existe para qualquer um, em qualquer área da tua vida. Mas o choro, ele vem, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, o choro não pode durar mais do que uma noite na sua vida. Você não pode permitir isso na tua história. Ah, mas eu perdi, eu fiz. Você tem que decidir ser feliz. Você tem que decidir se amar. Você tem que decidir ter uma vida com Cristo, sabendo que Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Tem coisas, irmãos, que hoje eu converso com Deus que eu chorava muito uns anos atrás. Eu lamentava muito. Hoje eu não lamento mais, porque eu sei que é um processo. E eu sei que aquilo que é meu, ninguém tira. Aquilo que é meu, podem até tentar tirar, manipular, sabe, roubar por um tempo, mas aquilo é meu. Existe uma raiz na minha história. Existe algo que foi escrito e colocado na vida para mim. Então não adianta as pessoas quererem roubar aquilo que é meu, que não vai caber em outra pessoa. E essa consciência você precisa ter. Deus tem uma história para cada um que nasce nesse mundo. Todos que nascem são por permissão de Deus e existe espaço para essa pessoa nesse mundo. É isso que as pessoas não entendem. E você tem o seu espaço aqui, você precisa conquistar o seu espaço. E você vai conquistar isso com Jesus. E Jesus vai caminhar você, Jesus vai conduzir você. Então levanta a tua cabeça. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente oportunista vai existir sempre na tua história. Mas você vai ter que ter sabedoria em Deus para você lidar com essas situações e com essas pessoas. E Deus vai proteger aquilo que é teu. Então, busque no Senhor a sabedoria, porque Deus te dá. Deus dá sabedoria para aquele que pede. E deixa Deus conduzir a tua história. E não se desespera. Você não é o único que foi explorado. Você não é a única que foi explorada. Você não é o único que é lembrado só quando você tem. Tô contando aqui meu testemunho para vocês. É triste falar isso, é. O que a gente espera da família? Apoio, não é? Solidariedade? Mas nem sempre é assim. Mas nós temos isso de Deus, 24 horas por dia. Então, levanta a tua cabeça. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E deixa Deus conduzir a tua história. Tá? Deus está trazendo alegria para você. Deus está fazendo coisas na tua vida que talvez você não esteja percebendo, porque você não está tendo visão espiritual. Você está agindo mais pela tua emoção. E aí você fica lembrando de coisas passadas que te trazem mais tristeza. E ao invés de você sorrir de manhã, você continua chorando. Então não deixa mais a tristeza tomar conta da tua história. Deus está arrancando isso do teu coração hoje. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar em Cristo, naquilo que Deus tem para fazer na tua história. Aí você fala, mas a promessa não chega, missionário. Deus está trabalhando você todo dia e caminhando você todos os dias. Você pode ver que a sua vida não é a mesma mais de uns 6 meses atrás. Alguma coisa já aconteceu de lá para cá. Não fica do mesmo jeito. Deus muda algumas coisas. São pequenos detalhes que às vezes você não percebe, que está fazendo grande diferença no teu cenário lá na frente. E Deus está trabalhando. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
mas você precisa se alegrar em Cristo, tá? Deus está tirando essa tristeza hoje do teu coração. Deus está entrando na sua vida com transformação. Mas queira ser transformado, queira sorrir mais, queira as alegrias de Deus na tua história. O que você já chorou, serviu de lição. Agora, caminha para frente num propósito maior com Cristo, de realização. Porque todos aqueles que te fizeram chorar vão ter que ver você sorrindo de posse da bênção, de posse do milagre, da transformação e da virada que Deus tem para fazer na tua história. Mas você tem que querer, tá? Então não fica nutrindo choro, não. Esquece o que passou. Quando você começa a se concentrar nas coisas de Deus, você esquece o que fizeram com você lá atrás, que foi o que eu fiz. Eu tinha duas opções, ou eu ficava lembrando de tudo que fizeram para mim, das maldades, ou eu caminhava com um propósito maior, buscando conhecer a palavra, buscando conhecer Deus e me agarrando nas promessas. Então eu optei pela segunda. Eu falei, não, vou grudar em Cristo, vou ter sabedoria da palavra, vou orar, vou buscar e vou ficar com a promessa. E vou caminhar com o Senhor para viver coisas novas. Porque de choro eu já estou atolada até, sabe? Meu cérebro já está cansado já de tanta negatividade, de tanto choro. Aí você começa a mudar o teu padrão energético e o teu padrão mental. Então você tem que tomar cuidado com o seu coração, que é a sua mente, porque ela é enganosa. Aí você fica se iludindo com certas coisas, achando que isso daí talvez vai trazer mudança para tua vida, cultivando emoções que vão te trazer atraso. Tá? Então não faça mais isso. O que você tinha que viver, você já viveu lá atrás. Agora é daqui para frente. Deus manda dizer para você, o choro dura uma noite, mas a alegria dele vem pela manhã. E ele está caminhando você para uma grande alegria. Então não jogue isso fora, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí muita alegria mesmo. E comece a entender o que você é em Cristo. Davi sabia. Por mais perseguições que você sofra, por mais dificuldade que você passe, por mais dificuldade que você venha viver aí financeiramente, ou luta aí, tá chorando, né? Lutando por alguém, pela libertação de alguém, tá pagando preço por alguém, por mais que seja sofrido esse processo, o choro vai durar por um período, mas a alegria sempre vem pela manhã. E tudo aquilo que a gente faz na presença de Deus e para Deus, tem recompensa e vale a pena, tá? Então não lamente nada do que você fez, não lamente pelo fato de você ter sido uma pessoa boa, porque Deus sabe quem é você nele, tá? Então descansa em Deus, que Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.